Então, pessoal, na aula anterior a gente viu situações em que envolviam rendimento e agora a gente vai ver agora mais um caso especial que é pureza, né? Pureza. Então, o que acontece? As substâncias, quando encontradas na natureza, e até mesmo as de laboratório, elas não são 100% puras. Então, ela tem ali um grau de pureza, certo? Então a gente coloca aqui um reagente, né? A gente coloca aqui um reagente para reagir com uma substância, por exemplo, clorato de potássio. Você pega aqui uma amostra de clorato de potássio e vai fazer a decomposição dele, né? O que acontece? Não é 100% da amostra que é formado por clorato de potássio. Existe ali umas impurezas ali. Isso aí é normal. Então, é comum a gente ter problemas, casos, né, em que tem que ser levado isso em consideração. Para efeito matemático, para efeito de cálculo, né, na resolução dos problemas, ele é feito de forma semelhante ao que foi feito com rendimento. Então, vejamos aqui. Basicamente, nós vamos ter aqui 3 tipos de problema. Primeiro, você tem uma substância impura e a gente vai ter que calcular uma grandeza do produto formado, sendo que o reagente é impuro, né? Cálculo da quantidade de produto formado a partir cálculo da quantidade de produto formado a partir de um reagente impuro. A partir de um reagente impuro. Esse é o primeiro tipo. Segundo caso é cálculo da quantidade de amostra impura que gerou uma certa quantidade de produto. Né? Cálculo da quantidade de reagente. Né? Cálculo da quantidade de reagente impuro. Nesses 2 casos aqui, tanto no primeiro quanto no segundo, são fornecidos a pureza do reagente. São fornecidos a pureza. Pureza ou impureza, né? Eu posso dizer, uma certa substância tem grau de pureza 90%. É porque ele tem 10% de impureza, né? E se tiver 15 de impureza, porque a pureza é 85. Né? E o terceiro geralmente é cálculo da pureza. Cálculo da pureza. Eu vou pegar aqui a reação base aqui, a gente vai fazer as 3 situações usando uma única reação. Vou pegar aqui a decomposição do clorato de potássio. Por exemplo, decomposição do clorato de potássio. O clorato de potássio é o KClO3. Quando ele se decompõe, vai formar KCl e O2. Se a gente for balancear, começando a balancear aqui pelo oxigênio, aqui tem 3 e lá tem 2. Então eu pego o 3 do reagente, boto aqui, pego o 2 de lá, boto para cá e boto um 2 aqui. Certinho? Então está aí a decomposição do clorato de potássio. Antes de iniciar, vamos determinar as massas molares. Lembrando que a massa atômica do potássio é 39, do cloro é 35,5
e do oxigênio é 16. Então, o KClO3, a massa molar vai ser 39 do potássio, mais 35,5 do cloro. A do oxigênio é 16. Como eu tenho 3 oxigênios, 48 do oxigênio. Se a gente soma aqui, vai dar 9 e 8, 17. 17 com 5, 22. Certo? Aí 5, 8, né? E 4, 12. 122,5. 122,5 gramas por mol é a massa molar do clorato de potássio. O KCl, cloreto de potássio, vai ser o potássio é 39 e o cloro é 35,5. Então, 9 e 5, 14. 4 e 3, 7. 74,5. Então, 74,5 gramas por mol. E do oxigênio, O2, a massa atômica é 16, então a massa molar 32 gramas por mol. Tá aí as massas molares, certo? Agora vamos para a primeira situação. Vou criar o problema aqui. O primeiro problema vai ser o seguinte. A primeira pergunta vai ser o seguinte, naquela situação 1 ali, né? Cálculo da quantidade de produto formado. Então vamos lá. Tipo assim, calcule o volume na CNTP, calcule o volume na CNTP de oxigênio formado a partir de 1 tonelada de KClO3 com 80% de pureza. Então essa é a pergunta. Calcular o volume de oxigênio formado a partir da decomposição de 1 tonelada de clorato de potássio. Então aqui, se a gente fizer a mesma... Quais são os dados aí que foram fornecidos? Ó? A gente tem que calcular o volume de oxigênio a partir de uma massa de clorato. Então aí a proporção é massa-volume. A relação estequiométrica que a gente vai ter que fazer é de massa-volume. Então vamos aqui. A reação balanceada é essa. 2KClO3 formando 2KCl mais 3O2. Então vai ser uma relação entre volume de oxigênio, o volume é aquilo que a gente vai ter que calcular, e para que eu calcule o volume do oxigênio, foi fornecido a massa do clorato de potássio, no caso foi 1 tonelada. Então vamos fazer logo a relação estequiométrica massa-volume. Como aqui é massa, em relação ao KClO3, então vai ficar 2 vezes a massa molar do KClO3. Qual é a massa molar do KClO3? 122,5. Então 122,5 gramas forma. Agora, volume do oxigênio na CNTP, 3 vezes 22,4 litros. Pronto, já estou começando a armar a minha regra de 3. Agora, 1 tonelada vai formar um volume V. Agora, lembra que esse KClO3, ele não é puro, ele tem 80% de pureza apenas. Então, eu vou ter que pegar essa massa e multiplicar por 80%. Quando era rendimento, a gente multiplicava aqui do lado do reagente o rendimento, 80%. Né? Agora, como é pureza, faz do mesmo jeito. Agora, um detalhe. Aqui em cima está grama, lá é litros, então não dá para eu cancelar grama com litros. Então, aqui embaixo tem que estar, essa 1 tonelada tem que estar em gramas. 1 tonelada
Quando eu passo para grama, vai dar 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 gramas. Aí eu tenho que passar isso aí para gramas obrigatoriamente, que é para poder eu cancelar grama com grama. Então, qual vai ser o volume? O volume vai ser igual a 80 dividido por 100 dá 0,8. Então, vai ficar 0,8 vezes 10 elevado a 6 vezes 3 vezes 22,4 dividido por o número que multiplica o V, que é isso aqui, ó, ficaria 2 vezes 122,5 vezes V. Aí isso vem aqui para baixo, vai ficar 2 vezes 122,5. O nosso amigo do celular vai fazer esse cálculo aqui para a gente. Meu brother, faz aí o seguinte, 0,8 vezes 3 vezes 22,4. Agora, tudo isso dividido por 2, dividido por 122,5. O resultado divide por 122,5. 0, pode ser que sim. Então dá 0,21, só repete de novo, vezes 10 a 6. Aí, se eu for passar aqui para a notação científica, V vai ser igual a 2,1 vezes 10 a 5. 2,1 vezes 10 a 5. Então tá aí, ó. Litros. Então calculamos aqui uma quantidade de produto formado a partir de um reagente impuro. O segundo exemplo, o segundo método aqui, a segunda possibilidade é a gente calcular a quantidade de reagente necessária para produzir uma certa quantidade de produto. Então, por exemplo, seria o seguinte, por exemplo, calcule a massa de KClO3, aí eu boto aqui entre parênteses, eu vou botar a pureza 75%. Calcule a massa de KClO3 75% necessário para produzir 200 quilos de KCl. Então tá aí. Calcule a massa de KClO3 com 75% de pureza necessário para produzir 200 kg de cloreto de potássio. Aí tu vai fazer a mesma coisa, ó. A reação é essa daqui. 2KClO3 forma 2KCl mais 3O2. Essa é a equação. Então, o que acontece? A gente vai ter que calcular a massa de KClO3. Eu quero saber a massa de KClO3 aqui, ó. A massa de KClO3 necessário para fornecer uma certa massa de KCl. Aí você vai fazer a mesma coisa. Só que aqui a relação estequiométrica é entre massa e massa. A partir da massa de um, calcular a massa do outro. Então vamos fazer a relação entre massa molar. Então vai ficar 2 vezes... Qual é a massa molar do KClO3? A gente viu ali que é 122,5. Está para
isso gramas, né? Está para 2 vezes a massa molar do KCl. Quanto é a massa molar do KCl? 74,5 gramas. Então é o seguinte, ele quer saber qual é a massa de KCl necessário para produzir 200 quilos de... Ele quer saber qual é a massa de KClO3 necessário para produzir 200 quilos de KCl. Eu vou botar aqui 200 quilos. Agora não há necessidade de passar esse quilo para gramas, porque eu consigo cancelar grama com grama aqui. Só que o que acontece? O clorato, ele não é 100% puro. Então eu tenho que multiplicar aqui no reagente a pureza. Quanto é a pureza? 75 por 100. 75 por 100 dá 0,75. Então eu já vou colocar aqui 0,75. Então 0,75. Agora a gente vai encontrar o valor de M. Então eu já posso cancelar aqui também, ó. Esse 2 que está multiplicando aqui, com esse 2 que está multiplicando ali. Então, o M vai ser igual. Está pegando direitinho aqui a câmera, né? Então, o M vai ser igual a 122,5 vezes 200, 122,5 vezes 200. Tudo isso dividido por 74,5 e dividido novamente por 0,75. A massa vai ser igual. Eu já encontro esse valor aqui em quilogramas. Nosso brother ali fez as contas, está fazendo ali as contas, né? Para a gente não perder tanto tempo. 122,5 vezes 200... Pega o resultado, divide por 74,5, aí pega o resultado e divide por 0,75. Aí você vai encontrar aí uma massa 438,47 quilos. Aqui você encontrou a massa da amostra. A massa da amostra. Certo? Aí você encontrou a massa da amostra. Então são 438,47 quilos de KClO3 impuro. Observe que a pureza, ó, eu multipliquei lá no mesmo lugar onde a gente multiplicava o rendimento. Né? Lá o rendimento a gente sempre multiplica aqui do lado da quantidade do reagente, pois eu estou fazendo a mesma coisa com a pureza. Certo? Agora, uma terceira situação vai ser o quê? Vai ser calcular o valor da pureza. É lógico que numa prova de vestibular tem aquela contextualização, né? Vem aquele texto, tal, aí no final tem a pergunta ali e tal. Agora aqui a gente não está montando o texto, logicamente, que é por conta do tempo, né? A gente não está botando texto porque a gente não vai ficar escrevendo. A gente vai fazer essas aplicações com texto e tudo quando a gente for responder as questões. Não é isso? Então, vejamos. Cálculo de pureza. Para cálculo de pureza, vamos fazer o seguinte. Vou usar uma proporção mol-massa, né? Então, vamos assim, ó. Calcule a pureza. Calcule a pureza do KClO3, sabendo-se que a decomposição sabendo que a decomposição de 245
245 gramas de KClO3 impuro produziu 1,5 mols de KCl. Se você observar aqui, ó, a gente agora tem que calcular a pureza. Observe que eu forneci a massa de reagente e a massa de produto formado, né? A massa de reagente e a massa de produto formado não, e o número de mols de produto formado. Então é uma proporção entre massa de clorato e mols de cloreto. Então, como é que eu vou proceder aqui? Vamos fazer ali na frente, para não ficar muito aperreado aqui. Como é que eu vou proceder aqui? Aqui a gente vai proceder da seguinte forma. A reação é a seguinte, 2KClO3 formando 2KCl mais 3O2. Esta é a reação. E aí o que acontece? Foi fornecido a massa de KClO3 que sofreu decomposição e foi fornecido o número de mols do KCl que foi formado. Então vamos fazer a proporção massa-mol. Aí aqui vai ficar, como aqui para o clorato é massa, eu vou partir da massa molar. 2 vezes 122,5 gramas forma 2 mols de cloreto. 2 mols de cloreto de potássio. Como é que eu sei que aqui é 2? Porque o número de mols a gente tira do coeficiente. Então, lá no problema eu disse que 245 gramas de uma substância impura. Então eu vou colocar aqui o grau de pureza, ó, o P ali de pureza. A gente multiplica a pureza aqui no dado do reagente, ó. Formou 1,5 mols. Formou 1,5 mols. Aí vamos lá. Se a gente fizer a conta, você vai encontrar o seguinte. Ó. Eu posso cancelar 2 com 2, e aqui fica 1. E aí você vai ter 1,5 vezes 22,5, né? P vai ser igual a 1,5 vezes 122,5 sobre, né, o número que multiplica aqui o P, que é 245. 245. Então, P vai ser igual. Aqui dá para dividir, ó. 122,5 com 245 vai dar 2 aqui embaixo, né? Divide em cima por 122,5 dá 1. Divide embaixo por 122,5 dá 2. Aí 1,5 dividido por 2 dá 0,75. 0,75. Achamos a pureza, 0,75. Se você quiser dividir, se você quiser colocar em porcentagem, o P, aí você multiplica por 100. Então, a pureza em porcentagem vai dar 75%. 75%. Então, pureza, 75%. Beleza? Beleza. No próximo módulo, a gente vai encerrar esse aqui, e aí no próximo módulo a gente vai ver um caso em que no mesmo problema tem pureza e rendimento na mesma questão,
certo? E aí também a gente vai ver uma situação que será de reação em sequência. Reação em sequência. E também nós temos ainda um outro caso especial, que no caso seria reagente limitante e reagente em excesso. A gente vai ver essas três situações aí. É isso aí, até a próxima.